Olá, o Notícias da Semana já está no ar e hoje destaca a chegada do Orçamento do Estado à Assembleia Legislativa. O projeto foi encaminhado esta semana e estima uma receita de mais de 19 bilhões de reais para 2013. Tem ainda discussões sobre pedofilia na internet, a determinação judicial para a construção de um novo centro de internação para menores infratores no Estado e as comemorações do Outubro Rosa, que deu nova iluminação ao prédio da Assembleia Legislativa. O motivo? Lembrar a importância da prevenção ao câncer de mama. Agora, no Notícias da Semana. Já está na Assembleia Legislativa o projeto de lei orçamentária para o ano de 2013. A lei que estima a receita arrecadada em impostos e estabelece as despesas e investimentos que serão realizados pelo Estado ao longo do próximo ano foi encaminhada esta semana pelo Poder Executivo. A previsão é de uma receita de mais de 19 bilhões de reais. O montante é 12,9% maior que o deste ano. Os detalhes do projeto foram apresentados pelo secretário de Estado da Fazenda, Nelson Serpa, durante entrevista coletiva. O orçamento geral do governo para 2013 prevê uma receita de 19 bilhões e 351 milhões, um crescimento de 12,9% em relação a este ano. O montante inclui as operações de crédito do BNDES. Sem elas, o percentual de incremento cai para 7,8%. Segundo o secretário, um orçamento adequado à realidade vigente. Por que 7,8%? 2% é crescimento do PIB, 5,6% é inflação e esforço fiscal uma parte menor, porque o que a gente verifica, não há espaço para você aumentar tributo. Nós temos apenas que aperfeiçoar e melhorar a gestão. O secretário afirmou que o projeto da lei orçamentária também levou em conta a possível queda na arrecadação de ICMS, com a entrada em vigor da resolução do Senado, que unifica em 4% a alíquota para produtos importados nas operações interestaduais. Estamos tendo uma perda aí de 300 milhões de reais por conta da resolução 13. Então aperta o investimento e você tem que fazer melhor gestão no custeio. Nós estamos fazendo o maior esforço possível para manter investimentos em patamares que possam atender a demanda que a gente tem. E isso está sendo compensado em grande parte com os recursos que a gente está obtendo de financiamentos na área federal. Mas esse financiamento tem que ser pago. Então, nós precisamos cada vez apertar mais, otimizar a aplicação dos recursos públicos, ter mais dinheiro para investir. Entre as despesas previstas no orçamento, as mais significativas são o pagamento da dívida pública e a folha de pagamento do funcionalismo de todos os poderes. A previsão é que em 2013 serão gastos 1,7 bilhão com a dívida e 8,9 bilhões de reais com a folha. Apesar das despesas, ainda sobraram recursos para investimentos. Segundo o projeto da Lei Orçamentária para 2013, encaminhado pelo Governo do Estado, as áreas que deverão receber mais investimentos são a da infraestrutura, da saúde, da educação, da Justiça e Cidadania e da Segurança Pública. Segundo o Serpa, durante a elaboração do orçamento foram feitas reuniões com as secretarias e órgãos do governo. Também foram incluídas as demandas apresentadas pela sociedade nas audiências públicas regionalizadas realizadas pela Assembleia Legislativa em todo o Estado. Segundo o projeto encaminhado, o governo planeja investir 2 bilhões e 56 milhões em melhorias de diferentes áreas, um crescimento de 57% em relação ao orçado para esse ano. A área que receberá mais recursos é a da infraestrutura, onde deverá haver investimento de 885 milhões de reais. Os recursos serão destinados principalmente para a recuperação da malha viária e investimentos na área portuária. Na educação, o investimento será de 516 milhões de reais, que deverão ser usados na construção e recuperação de escolas e para a adequação de cozinhas, permitindo a autogestão da merenda escolar. Na saúde, 233 milhões de reais deverão ser investidos na ampliação e construção de hospitais e na compra de equipamentos. Na segurança pública, está previsto um investimento de 163 milhões de reais, que deverão ser gastos principalmente em equipamentos. Já na área de Justiça e Cidadania, a previsão é de um investimento de 127 milhões de reais, destinados principalmente para a melhoria de presídios. O secretário da Fazenda aproveitou para lembrar que uma das diretrizes da elaboração do orçamento foi garantir o cumprimento das obrigações legais, como os repasses constitucionais para a saúde e educação. Falando em projeto que prevê mudanças no atual Código de Defesa do Consumidor, está sendo analisado por uma comissão especial do Senado. O documento tem mais de 20 anos.
As propostas buscam estabelecer normas para o comércio eletrônico, evitar o superendividamento dos consumidores e agilizar a tramitação das ações judiciais coletivas referentes às relações de consumo. Os projetos, que foram elaborados por uma comissão de juristas, estão sendo analisados por uma comissão especial do Senado Federal. Entre as principais mudanças que estão sendo discutidas são, no comércio eletrônico, a criação de um novo capítulo para cuidar desse tipo de relação de consumo, todas as informações sobre a identificação do fornecedor, inclusive endereço físico, deverão ser disponibilizadas em destaque. Para tentar coibir o superendividamento do consumidor, o novo código poderá ter os seguintes itens: a proibição de publicidade de crédito com referência a crédito gratuito, sem juros, sem acréscimo, com taxa zero ou expressões no sentido semelhante. Na área de aperfeiçoamento da ação coletiva, o novo código deverá determinar prioridade de julgamento, eficácia da decisão em todo o território nacional quando o dano ao consumidor for nacional e medidas processuais para agilizar o andamento da ação coletiva. De acordo com a professora de Direito, Letícia Canuti, o objetivo é ampliar as conquistas do consumidor e atender demandas que não existiam quando o Código entrou em vigor em 1990. A Comissão Especial do Senado, responsável pela análise dos projetos, realiza no dia 16 de outubro a segunda de uma série de 4 audiências públicas previstas para discutir as alterações do Código. Ao final deste ciclo, existe a possibilidade de que seja realizada também em Florianópolis uma audiência pública para discutir o tema, ainda sem data definida. Temos aí mais 3 audiências no Senado pela frente e a previsão, no plano de trabalho do Senado está prevista uma audiência para o município de Florianópolis, que, tendo em vista que não foi contemplado nas audiências feitas pela comissão de juristas, quando da elaboração desses 3 projetos, não tendo sido contemplado naquele momento, agora há uma previsão de que haja essa audiência para o município. E veja a seguir, Justiça Catarinense determina prazo para o início das obras do novo Centro Educacional para Menores Infratores da Grande Florianópolis. O Notícias volta já. Uma pergunta, você costuma acompanhar o que o seu filho faz na internet? Não? Melhor prestar atenção, viu? Especialmente se ele está nas redes sociais. Sem saber, ele e toda a família acabam se tornando presas fáceis de pedófilos. E os casos têm se tornado tão frequentes que levaram a comunidade de São Bento do Sul a parar e discutir o assunto com atenção. O seminário foi realizado no auditório do Centro Administrativo de São Bento do Sul, com a participação de autoridades ligadas à proteção e à educação de crianças e adolescentes. Pais, professores e estudantes do ensino fundamental e médio também participaram e receberam formação para que se tornem multiplicadores da campanha desenvolvida em Santa Catarina pela Assembleia Legislativa, o Ministério Público e a ONG SaferNet Brasil, que combate a pornografia na internet. O objetivo da campanha é colaborar para a navegação segura e o combate da pedofilia pela internet. A preocupação é grande porque a rede mundial de computadores vem sendo cada vez mais usada por pedófilos como via de comunicação privilegiada. A polícia já identificou diversas comunidades virtuais pedófilas com sites, blogs e canais de conversa criados para a troca de experiências, informação e imagens pornográficas. Esses canais virtuais também são usados para criar estratégias de abordagem de crianças no mundo real. A utilização da internet é uma realidade que não se pode negar atualmente e que essa utilização ela pode gerar bons frutos, o acesso ao conhecimento, mas também traz riscos. Traz riscos porque a internet, ao entrar na casa de qualquer um de nós, ela traz uma violação inerente à intimidade de cada um. O
O psicólogo Rodrigo Nesme é diretor de prevenção da ONG SaferNet Brasil, que só nos primeiros 9 meses de 2009 recebeu mais de 36.500 denúncias de pornografia na internet. Grande parte desse material estava numa das redes sociais mais populares da época. As denúncias são investigadas pelo Congresso Nacional, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. O psicólogo veio de São Paulo para falar sobre a necessidade de usar a internet com segurança, informando os riscos para o público infanto-juvenil. Como espaço coletivo, a internet tem muitas oportunidades e também riscos. Então, é ir acompanhando de acordo com a etapa de amadurecimento da criança e do adolescente, dando a liberdade gradativa de acordo com a maturidade, para que a gente possa, então, ter o exercício da cidadania também aplicado na internet e sabendo reconhecer que nem todo mundo é amigo, que não se coloca celular, endereço completo para pessoas estranhas na internet e que uma vez que a gente bota ali alguma coisa na internet é para sempre, não tem como apagar e a gente é responsável por tudo aquilo que a gente diz ou comenta online também. O palestrante aproveitou para divulgar o mais recente serviço criado pela SaferNet Brasil. Nesse canal de ajuda.org.br, gratuitamente, de interesse público, é possível entrar em contato com psicólogos especializados e ter a orientação necessária para evitar esses perigos na internet. Para os profissionais da educação, seminários como este ajudam no trabalho já desenvolvido em São Bento do Sul no combate a este tipo de crime, que apresenta riscos até mesmo dentro de casa. Orientação sempre bem-vinda, a gente tem feito vários trabalhos com as escolas, com os professores que são os disseminadores, né, com os alunos. Nós temos um projeto chamado Projeto Disciplina, que também aborda essa parte de internet, do uso de pedofilia, de trabalho infantil. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou uma lei que disciplina o controle de usuários das lan houses, que oferecem acesso à internet, e obriga esses prestadores de serviço a manterem cadastro de todos os usuários por 2 anos. Durante o seminário, os participantes conheceram este e vários outros mecanismos de controle e também de denúncia. A Justiça Catarinense deu prazo de 30 dias para o início das obras do novo Centro Educacional para Menores Infratores da Grande Florianópolis. O antigo espaço foi fechado há cerca de 2 anos. O projeto para a construção do novo centro educacional foi aprovado em setembro e a Justiça determinou um prazo de 30 dias para o começo das obras. O novo centro será construído no mesmo local do antigo São Lucas, interditado em 2010 e demolido em junho de 2011 por causa da estrutura precária e de denúncias de maus-tratos e tortura. Desde o fechamento do centro, os jovens estavam sendo encaminhados para o plantão de atendimento inicial, mas a instituição também foi interditada em agosto deste ano. Há um mês, a região da Grande Florianópolis não possui um local para encaminhar os menores infratores e 200 já deixaram de ser internados por falta de vagas. A situação da Grande Florianópolis é de nenhuma vaga para internação, tanto provisória quanto definitiva. O único estabelecimento que nós tínhamos era o plantão de atendimento inicial na Agronômica, que em 7 de setembro houve uma rebelião, daí deixou de funcionar. A informação que eu tenho é que ainda não iniciaram as obras de reforma naquela unidade. Então, a Grande Florianópolis está sem nenhuma vaga para adolescente em conflito com a lei. O novo centro deverá custar 11 milhões e meio de reais e terá 6 mil metros quadrados de área construída, 9 alojamentos, escolas, oficinas e um teatro de arena. A construção deve demorar 1 ano para ficar pronta, mas a Secretaria de Justiça e Cidadania ainda não garantiu o início das obras em 30 dias. Esse prazo de 30 dias para o início das obras começa a fluir a partir da intimação pessoal da secretaria para, inclusive, se houver interesse por parte do Estado, recorrer da decisão ou iniciar o cumprimento da determinação judicial. Outro assunto que vai exigir esforços do governo é a crise argentina e os impactos dela na temporada de verão 2013, especialmente para o litoral catarinense. A discussão será tema de uma mesa redonda com empresários e autoridades do setor.
De acordo com o Ministério do Turismo, em 2010, mais de 100 mil argentinos visitaram Santa Catarina. No ano passado, foi registrada uma alta superior a 33%. Aproximadamente 135 mil hermanos estiveram no estado, movimentando bares e restaurantes, hotéis, o mercado imobiliário e o comércio em geral, principalmente de Florianópolis e Balneário Camboriú. Mas na próxima temporada, o quadro pode mudar. Empresários do setor não sabem qual o percentual, mas já trabalham com a possibilidade de uma redução significativa no número de argentinos que vão passar as férias por aqui. O motivo é a crise econômica argentina. O governo de lá adotou medidas que desestimulam as viagens ao exterior e está controlando informações e gastos dos contribuintes com a compra de pacotes de viagem para fora do país. A intenção é dificultar a compra de dólares pelos argentinos para evitar a fuga de capitais e a dependência dos cidadãos em relação à moeda americana. Aqui em Florianópolis, o assunto vai ser debatido numa mesa redonda na próxima segunda-feira. A iniciativa é do Convention and Visitors Bureau, uma associação que reúne os empresários do setor de turismo da capital. A diretora executiva da entidade, Juliana Castanho, e a responsável pelas relações institucionais, Cristiane Lopes, estão organizando a mesa redonda que vai ser realizada no Centro-Sul a partir das 7 horas da noite. De acordo com elas, os empresários não acreditam numa queda brusca no número de visitantes argentinos na próxima temporada, mas o governo do estado já está tomando algumas medidas para evitar um grande impacto na economia catarinense. Na terça-feira, a Santur vai se reunir com a Embratur, que é o órgão que cuida do mercado internacional, para definir algumas ações, como, por exemplo, contato com as operadoras, com a Embaixada do Brasil na Argentina, para ver de que maneira que a gente pode amenizar esse impacto no turismo em Florianópolis nesse verão. O argentino, considerando que o argentino é um turista fiel, e a gente precisa realmente tomar algumas ações para que ele continue vindo, e ele se prepara o ano inteiro para viver aqueles dias em Florianópolis. O objetivo da mesa redonda é reunir donos e funcionários de hotéis, empresários do setor de câmbio e receptivo, entre outros profissionais da área. Entre os debatedores estão o presidente da Santur, o secretário de Turismo de Florianópolis e representantes do setor hoteleiro. Entre os temas em pauta no debate estão as medidas que os empresários esperam por parte do governo para amenizar possíveis impactos no setor turístico de Santa Catarina. A gente tem a Feira de Turismo da Argentina, que a gente participa de 3 a 6 de novembro. A gente espera que lá a gente ainda consiga fazer alguma negociação, algumas reuniões que possam amenizar essa situação do nosso verão. E veja, ainda hoje, autoridades de saúde alertam para o aumento do número de casos de coqueluche. Como se prevenir? Saiba depois do intervalo. Autoridades de saúde no Brasil reforçam alerta para o aumento no número de brasileiros com coqueluche. A doença, que estava controlada até 1990, tem atacado principalmente as crianças. Em Santa Catarina, a vigilância epidemiológica se mobilizou para evitar novos casos. Só este ano, 2 pessoas morreram no estado. No Brasil, somente neste ano, mais de 1.700 pessoas foram infectadas pela coqueluche. Destas, 39 acabaram morrendo, a maioria bebês. E é principalmente na infância que a doença ataca. No ano passado, dos 427 casos registrados da doença no país, 80% deles foram em bebês com menos de 1 ano de idade. A coqueluche, também conhecida como tosse comprida, é uma doença provocada por uma bactéria que ataca o sistema respiratório. Quando não diagnosticada e tratada, ela pode trazer complicações pulmonares, neurológicas, hemorrágicas e desidratação, principalmente em idosos e crianças. O contágio da doença se dá pelo contato direto com a pessoa infectada ou pelas gotículas eliminadas pelo doente quando ele tosse ou espirra.
A gerente de imunização da Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina explica que o tratamento com o paciente deve ser iniciado assim que forem detectados os primeiros sintomas. Os sintomas na criança é febre, né? Tosse. E assim, isso são sintomas muito semelhantes a qualquer outra doença. Então, quando essa tosse ela se torna muito persistente, não cede, então a orientação é que os pais procurem o atendimento médico para fazer um diagnóstico melhor. Para evitar o agravamento da doença no estado, a Vigilância Epidemiológica emitiu uma nota técnica orientando os profissionais da saúde sobre a conduta e os procedimentos que devem ser adotados para prevenir a coqueluche. Em Santa Catarina, 119 casos isolados da doença foram confirmados este ano. O objetivo principal é alertar os médicos para que fiquem atentos à possibilidade de estarem atendendo um caso de coqueluche, fazer o diagnóstico e o tratamento precoce, porque a antibiótico terapia iniciada precocemente ajuda bastante que o quadro não evolua para um quadro grave. A vacina contra a coqueluche não oferece proteção permanente, mas é fundamental para a prevenção da doença em crianças. O importante é que, ao completar 2 meses, a criança já seja levada ao posto de saúde, à sala de vacina, para que inicie o seu esquema e que retorne sempre conforme foi agendado com o profissional da sala de vacina. É um esquema básico de 3 doses de menores de 1 ano e mais 2 reforços até 6 anos de idade. No caso de adultos, a vacina ainda não é disponibilizada gratuitamente, mas o Ministério da Saúde discute a possibilidade de implantá-la na rede pública. Ainda falando em saúde, subiu para 26 o número de pessoas intoxicadas por leite contaminado em Santa Catarina. Laudos preliminares produzidos pela Universidade Federal apontaram a presença de nitrito até 10 vezes superior ao máximo tolerado em amostras de leite pasteurizado da marca holandês. A empresa que produz o leite fica no município de Biguaçu. Segundo o diretor da Vigilância Epidemiológica do Estado, Fábio Galdense, as vítimas, na grande maioria crianças com menos de 3 anos de idade, ingeriram o leite pasteurizado que é vendido pela empresa em embalagens plásticas. Um dos casos foi considerado grave e precisou de cuidados em unidade de tratamento intensivo. Exames laboratoriais confirmaram a presença de nitrito nas amostras. O nitrito ele é utilizado como conservante de alguns produtos, principalmente os produtos cárneos e alguns derivados de leite. Normalmente, o leite pasteurizado, ele não tem adição de nitrito. O nitrito pode ser encontrado no leite pasteurizado em concentrações muito pequenas, devido até à própria alimentação das vacas, né? Então, o pasto pode ser adubado com produtos, com compostos que tenham nitrito, e isso vai ser absorvido pelas vacas e vai ser transferido para o leite. O diretor da Vigilância Epidemiológica lembra que os mais de 30 mil pacotes de leite dos lotes 0687 e 0689 foram recolhidos dos pontos de venda. A empresa suspeita de um problema de resíduos no processo de limpeza das tubulações da pasteurização do leite, o que já teria sido corrigido. Segundo Galdense, que é médico infectologista, o nitrito pode levar à morte se for consumido em doses elevadas. Quando nós temos o nitrito presente em concentrações muito elevadas, ele pode desencadear o que a gente chama de intoxicação aguda, que é a manifestação de sintomas geralmente até 24 horas após a ingesta dessas quantidades elevadas, normalmente ou principalmente em crianças pequenas, por uma própria fragilidade dessas crianças. Pode desenvolver então o que a gente chama de metahemoglobinemia, que é uma dificuldade no transporte do oxigênio, que vai causar sinais de sufocamento nessa criança, principalmente com o arroxeamento da região dos lábios. Outubro está aí e com ele uma série de atividades com o propósito de alertar as mulheres sobre a importância da prevenção ao câncer de mama. É o Outubro Rosa, que pela primeira vez em Florianópolis mudou as cores das 3 pontes que ligam a ilha ao continente. Elas integram a lista de monumentos públicos que ganharam uma iluminação rosada em alusão às comemorações. Como de costume, a Assembleia Legislativa também abraçou a causa. Vestidas de rosa, dezenas de mulheres estiveram presentes ao evento. Um laço humano foi formado para reforçar a importância da prevenção. Durante todo o mês, o prédio da Assembleia ficará iluminado de rosa em apoio ao movimento. Presidente da Associação Brasileira dos Portadores de Câncer, Leoni Margarida, falou sobre o Outubro Rosa.
O Outubro Rosa é um movimento mundial que acontece em todos os países e principalmente no Brasil ele está tomando um vulto muito grande e Florianópolis então está tendo bastante expressão e é para alertar as mulheres e a população de que o câncer de mama, quando detectado em tempo certo, ele tem 95% de chances de cura. Segundo Leoni, a cada ano no Brasil surgem 52 mil novos casos de câncer de mama e a cada dia 30 brasileiras morrem da doença. Em Santa Catarina, o Grupo Gama de apoio à mulher mastectomizada conta com dezenas de participantes. A coordenadora Lilian Martinho reforçou a importância do trabalho. Quanto antes do diagnóstico, menor é a possibilidade da mulher ter um tratamento mais agressivo, mais mutilador. Então, quanto antes a mulher descobre, mais chance ela tem da cura e mais chance ela tem de não precisar ter um tratamento tão agressivo. Lilian também falou sobre as mulheres atendidas pelo grupo, todas sobreviventes do câncer de mama. Normalmente, quando elas chegam para o atendimento, elas estão deprimidas, impactadas pela notícia da doença, sem saber ao certo o que vai acontecer, por onde vai ser o processo todo de tratamento, como é que fica a família, porque é uma doença sistêmica, né, que pega toda a família, não é só a mulher que adoece. Durante o evento, os oradores destacaram a importância do diagnóstico precoce, que eleva para 95% as chances de cura do câncer de mama. Representante da bancada feminina na Assembleia Legislativa, a deputada Dirce Heiderscheit também apoiou a iniciativa. O outubro serve de alerta para todas as mulheres buscarem ainda mais a prevenção e tendo essa cautela de estar se cuidando, se amando, né, e buscando com isso estar engajada cada vez mais nessa campanha do Outubro Rosa. Para ter acesso à programação completa do Outubro Rosa aqui no estado, basta acessar o site da AMUC, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer. Notícias de hoje vai ficando por aqui e se despede na expectativa de que os catarinenses exerçam com seriedade o exercício do voto neste domingo. Eleitores de todo o estado têm a responsabilidade de eleger prefeitos e vereadores que vão representar e administrar os 295 municípios catarinenses pelos próximos 4 anos. Por isso, vote com consciência. Um bom domingo de eleições para você e até semana que vem.